naquela internet. Aí, deu certo. Olá! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live. Se você está assistindo esse vídeo no... Oh, já está entrando gente, seja bem-vindo! Se você está assistindo esse vídeo depois que ficou gravado, se estiver no YouTube, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Se for aqui no IGTV, já deixa lá o seu comentário. E sejam todos muito bem-vindos para mais essa live. Fabiana, tia Lena, seja muito bem-vinda. Adriano, opa, tudo bem? Eita, gente, que hoje o nosso tema, de novo, né, é meio de cutucar as feridas. Mas é tão bom quando a gente consegue também resolver certas situações da nossa vida. Por isso que eu fico procurando uns temas assim que são meio de... Tudo bem, Adriano? São meio polêmico, né? Vamos dizer assim. São temas polêmicos, mas que fazem muito bem para nossa saúde, fazem muito bem para o nosso bem-estar e para nossa vida em geral. Então, se vocês têm algum tema que vocês querem que eu aborde, coloca aí nos comentários, depois me manda no direct, que é muito legal trazer coisas que vai realmente fazer diferença para vocês e também para mim, porque cada tema que eu trago, eu pesquiso, eu procuro, eu organizo as ideias para poder trazer de alguma maneira bem eficiente. Tiago, seja muito bem-vindo! Bom, o nosso tema hoje é sobre pessoas tóxicas. Quem nunca conviveu com uma pessoa tóxica, né? E às vezes nós mesmos, né, somos pessoas tóxicas sem perceber, sem querer. E é muito interessante a gente conseguir analisar e entender o que é ser uma pessoa tóxica, para a gente poder também analisar quem está à nossa volta, quem que a gente quer à nossa volta, quem que a gente quer afastar um pouquinho, como fazer para se afastar de determinadas pessoas sem magoar ninguém. Isso é muito importante, porque o fato da pessoa não servir mais como seu amigo naquele momento não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, né? Às vezes é uma pessoa que já passou muita coisa boa ao seu lado, mas que nesse momento não tá mais igual, não tá mais na mesma vibração, não quer mais acompanhar. E isso é totalmente natural, não tem problema nenhum. A gente não precisa maltratar ninguém e muito menos acabar com a amizade, sendo que essa pessoa já foi importante na sua vida. Márcia, seja bem-vinda! Ia te mandar mensagem e acabei esquecendo. Que bom que você tá aqui. Dona Tereza também tá por aí, manda beijo pra ela, tá bom? Roseli, seja bem-vinda! Bom, gente, Flávia também, seja muito bem-vindo. Que legal, vocês já estão chegando. Então vamos começar no assunto, né? Eu queria lembrar o nome, mas agora eu não me recordo. Esses dias a Bárbara, minha sobrinha, estava me contando a história de uma mulher que teve uma filha e... ela não era, a mulher, né, não era diagnosticada com nenhum distúrbio mental, porém, ela fez com que essa filha... Você mandou? Eu mandei? Então tá bom. Essa mulher fez com que essa filha, que o mundo achasse que essa filha era doente. E a vida inteira ela tratou a menina cheia com um monte de remédio, levando em vários médicos, porque ela achava, na cabeça dela, a filha dela era doente. E isso, olha só quem tá aí nos prestigiando. Seja muito bem-vindo, pai. Carlos Sardelli. Essa mulher ela fez com que a filha acreditasse que era doente e ela fez com que o mundo acreditasse que a filha era doente. Então isso é o pico da toxicidade, né? Então o que são as pessoas tóxicas da nossa vida, que às vezes a gente convive? São aquelas pessoas que sugam a nossa energia, que de alguma maneira, ao passar por nós, elas deixam algo negativo, algo que não precisaria. Então eu trouxe para vocês algumas características de pessoas tóxicas para a gente conseguir reconhecer, descobrir quem são essas pessoas, para a gente poder analisar como agir sem magoar, mas também sem deixar com que elas influenciem tanto na nossa vida. Porque muitas vezes essas pessoas tóxicas estão dentro da nossa família e não dá pra gente se afastar da família, não é mesmo? Aqui eu pego várias clientes assim que vêm com cada história em relação
filhos, esposo, esposa, às vezes o próprio cônjuge é uma pessoa tóxica, então precisa se aprender a lidar com essas pessoas, porque nem sempre é possível a gente sair da vida de todo mundo, né? Então, como é que eu tenho que agir? Quais são as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos que eu preciso mudar para a gente poder afastar pessoas tóxicas da nossa vida? Combinado? Vocês conhecem pessoas que vocês consideram tóxicas, que ao passar por vocês sente que leva energia, que não faz bem? Se vocês tiverem algum exemplo e quiser colocar aí nos comentários, pode colocar. A primeira pessoa que eu trouxe, a primeira característica de pessoas tóxicas que eu trouxe são pessoas arrogantes. Vocês já conviveram com pessoas muito arrogantes? A princípio, elas acham que elas são autoconfiantes, né? Mas é uma autoconfiança em excesso, porque pessoas autoconfiantes de verdade, de dentro, né, de alma, elas nos inspiram. Um monte de pessoa tóxica, Márcia? Pois é. As pessoas autoconfiantes de verdade, verdadeiramente, elas nos inspiram a ser melhor. Elas nos inspiram a ler o que ela lê, a fazer o que ela faz, para que a gente também fique autoconfiante. Mas as pessoas arrogantes, elas nos intimidam. São aquelas pessoas que a gente não tem vontade de ficar perto, e quando fica perto, a gente não tem vontade de falar, porque dá a impressão de que a pessoa sempre vai ter alguma resposta, algum comentário negativo para fazer, e meio que para te ridicularizar. Vocês já sentiram isso perto de alguém? Aí às vezes alguém de fora, né, que não conhece, que não convive muito, fala: nossa, mas aquela pessoa é super confiante. Aí você fica: mas será que ela é confiante? Porque às vezes a linha que divide um e outro é muito tênue, é muito fina, a gente não percebe. E ela acha que está sendo autoconfiante, mas na verdade ela está sendo muito arrogante. E aí a gente fica com receio de abrir a boca perto dessa pessoa e de alguma maneira passar vergonha. Vocês já passaram por isso? Ju, seja muito bem-vinda, chegou, que bom. Paula Rangel, seja bem-vinda também, minha linda. Bom, a primeira pessoa, então, o primeiro tipo de pessoa que são pessoas tóxicas, vocês não estavam aqui, eu falei, são pessoas arrogantes, aquelas que se acham muito autoconfiantes, mas que não nos inspiram, que nos intimidam, que a gente não tem vontade de ficar perto. São pessoas que estão sempre querendo mostrar que sabe mais do que os outros. Vocês já conviveram com pessoas assim? Eles acham que estão ajudando, mas na verdade está intimidando todos os outros que estão por perto. Ninguém se sente à vontade para falar perto daquela pessoa, porque parece que ela sempre vai ter uma resposta para dar, ou alguma maneira de te ridicularizar, de te colocar para baixo. Ou pelo menos de tentar, porque a pessoa arrogante é assim, né, gente? Quando eles acham que tem alguém perto que tá se sobressaindo muito, ele faz algo para diminuir aquela pessoa e não para ele crescer, porque ele precisa se sentir grande. Então, se ele não tá se sentindo grande perto de alguém, ele vai e ridiculariza o outro. Isso acontece, infelizmente. Então, esse é um tipo de pessoas tóxicas que muitas vezes a gente convive e nem percebe. É horrível mesmo, Márcia, é terrível. Porque daí depois a gente não quer mais estar naquele lugar onde a pessoa tá e fica um clima chato, né? Às vezes a pessoa é da família. Pessoas controladoras que cuidam demais. Esse tema aqui de controle, eu até tenho um videozinho no meu canal, aqui no Instagram também, que fala, né? Como cuidar sem controlar. Porque tem pessoas que elas são muito cuidadoras, muito, em excesso. Só que elas não cuidam porque elas gostam de cuidar. Elas cuidam porque, na verdade, elas querem controlar as ações do outro. E quando ela não dá conta, ela não consegue, o outro não permite que ela controle, ela fica extremamente chateada, magoada, se sente vitimizada, tem a sensação de ingratidão, parece que as pessoas não reconhecem o que ela faz. Vocês já conviveram com pessoas assim? Então ela normalmente quer cuidar, é verdade, ela tem uma boa intenção, só que acaba atrapalhando, porque não precisa daquilo. Não precisa de tanto cuidado. Às vezes até tira a autonomia do outro, né? O outro tá querendo ter uma iniciativa, mas ela vai lá e barra, como se o outro não desse conta de fazer o que tem que fazer na verdade. Fala pra mim, vocês já conviveram com pessoas assim?
Às vezes, gente, graças a Deus não é o meu caso, inclusive porque minha sogra tá aí, né? E tá aí junto com a Márcia e sabe que não é. Mas acontece muito em novos casamentos, aonde a sogra quer cuidar demais da nora ou do genro, né? O sogro quer cuidar do genro. E aí a nora vai fazer alguma coisa, a sogra chega e começa a dar muitas dicas, mas dicas que a nora não pediu. E aí fica aquele clima chato naquele momento e começa a pegar um pouco de ranço já da sogra, do sogro. Então, normalmente, a intenção é maravilhosa. Ninguém faz esse tipo de coisa querendo constranger o outro. Eu acho que nunca faz. Sempre é na boa intenção, sempre é querendo cuidar, querendo ensinar, só que muitas vezes é mal interpretada. Você já passou por isso, Flávia? Daniela, seja bem-vinda. Johnny também, seja muito bem-vindo. Gente, é muito complicado conviver com pessoas controladoras, porque elas querem ser úteis, elas querem cuidar muito, só que aí elas acabam tirando a sua iniciativa. E você, se não quiser arrumar confusão, acaba se anulando perto de pessoas controladoras. E aí, o que acontece? O nosso corpo mostra, né? Pessoas que têm problemas no nariz, de rinite, sinusite, alergias, provavelmente viveram com pessoas controladoras lá na infância. Teve uma educação muito controlada, onde não podia escolher, onde não podia utilizar do seu livre-arbítrio, né? Tinha sempre alguém para escolher por ela, alguém para anular e para podar as iniciativas dessa pessoa. E aí o nosso corpo vai mostrando com o tempo, né, o que está acontecendo. A minha internet está matando de raiva. Fica travando, não. Eu tô normal aqui, hein, Ju? Gente, vocês conhecem pessoas muito controladoras que fazem isso e vocês reconhecem que não é de propósito, que elas fazem por amor, às vezes por um amor excessivo. Tem pessoas, principalmente mulheres, né, que chega a ser codependente emocional do outro. De tanto que ele quer cuidar do outro, ele chega a não ter uma vida própria, ele vive pela vida do outro. Isso é uma atitude extremamente tóxica. Por quê? Porque você não consegue viver a sua vida, você não consegue fazer suas escolhas, você não consegue fazer aquilo que você realmente deseja, porque tem alguém por perto cuidando demais da gente, né? Cuidando demais. E é por um bom motivo, por isso que eu falei, depois nós vamos conversar e ver como que a gente pode agir para se afastar, para parar com isso, impor os nossos limites, sem... Olha lá, a Kátia também tá com a internet ruim. Sem magoar ninguém, né? Sem deixar ninguém magoado, sem eliminar da nossa vida, só impor os nossos limites de uma maneira saudável. Terceiro tipo, então primeiro, pessoas arrogantes, segundo, pessoas controladoras, terceiro tipo de pessoas que são extremamente tóxicas na nossa vida, pessoas invejosas. Vocês já conviveram com pessoas invejosas? O que é inveja? Vamos deixar claro isso pra gente não misturar as coisas, porque eu vejo que a inveja é uma característica que muitas vezes é confundida. Sair saindo? Antigamente sair saindo, Tiago. Então a inveja, o que são pessoas invejosas? Quando eu vejo algo de alguém e eu quero algo igual, eu me inspiro, eu fico feliz que a pessoa conseguiu e eu falo, poxa, vou fazer o que ele fez para poder ter aquilo também. Isso não é inveja, isso é inspiração, tá? Quando você vê alguém conquistar algo que você também quer conquistar e você fica feliz com a conquista do outro, isso não é inveja. Você está se inspirando naquela pessoa para você também fazer o que ela fez e conseguir o que ela conseguiu, tá? Isso é muito positivo. Eli, seja bem-vindo. Agora, o que é inveja? Inveja é você não querer que o outro tenha, entendeu? Eu quero ter, mas eu não quero que o outro tenha. Isso é inveja. Por exemplo, um vizinho vai e troca um carro. E aí a pessoa olha lá e fala assim, nossa, que vizinho, nossa, que insuportável. Por que ele comprou aquele carro? Aquele carro era para ser meu. Isso é inveja.
sabe? Então, quando a pessoa não quer que o outro tenha, é inveja. Agora, quando a pessoa se inspira no que o outro conseguiu, fica feliz com a conquista do outro e também quer conquistar, é inspiração. Tá bom? Quando a pessoa não se alegra com a conquista do outro, é inveja. Se alguém vem contar alguma coisa pra você e você não fica feliz com a conquista do outro, alguma coisa está errada aí dentro. Precisa se analisar. Fala, por que eu não me alegrei com a conquista daquela pessoa? Se a pessoa ficou feliz, por que eu não fiquei? Né? E eu tô falando isso porque muitas vezes isso acontece com a gente e a gente não consegue definir quais são os sentimentos, né? Às vezes são sentimentos que a gente nunca sentiu. Então é importante, quando alguém te contar alguma conquista e você não ficar feliz, se pergunte, por que eu não fiquei feliz com a conquista de outra pessoa? Porque se a pessoa ficou feliz, era para eu ter ficado também. É tão gostoso quando a gente fica sabendo que os nossos amigos conseguiram conquistar algo, conseguiu alguma coisa que queria, seja comprar, seja um relacionamento, seja uma viagem. Gente, eu fico tão feliz quando meus clientes mandam mensagem. Hoje mesmo, uma pessoa assistiu a live que tá gravada aqui, do Você Merece Ser Livre, e o Robson tinha dado a opção, né? Tinha dado uma sugestão da pessoa mandar mensagem para 5 pessoas, dizendo que a pessoa é importante. Ela não estava ao vivo, ela assistiu depois, e aí ela me mandou o retorno. Falou, Laine, eu mandei a mensagem para 5 pessoas. Todas me retornaram e eu até me emocionei, cheguei a chorar de tão lindas palavras que eu recebi de volta, de retorno. Olha que lindo, gente, eu fiquei tão feliz com essa conquista dela, porque não foi uma conquista material, mas ela ficou muito feliz com o retorno que ela teve. E olha que ação simples. Alguém que estava lá na live do Robson, que eu fiz com o Robson, do Você Merece Ser Livre, fez o exercício? Se fez, coloca aqui pra gente o feedback, porque eu fiquei muito feliz. Então, quando um cliente meu, teve uma outra pessoa que me mandou mensagem essa semana, que eu atendi ela há alguns meses atrás, e ela conseguiu conquistar um dos objetivos que ela pôs no quadro dos sonhos, um dos objetivos que ela considerava difícil, e ela conseguiu conquistar. Gente, eu fiquei tão feliz, eu falei, cara, conforme você for conseguindo, me fala mesmo, só pra eu saber, porque é muito bom quando a gente consegue assim ver o progresso das pessoas, as conquistas das pessoas, conquistando aquilo que queria. Então, quando você fica sabendo de alguém que aconteceu algo, que conquistou algo e você não fica feliz, isso não tá certo. Olha lá, o Robson chegou agora. Acabei de falar, Robson, do exercício que você passou das 5 pessoas para mandar mensagem. Eu fico feliz com a felicidade do próximo. Perfeito, Kátia. É isso que é o correto, né, gente? A gente ficar... Sim, recebi 5 respostas positivas e amei. Olha que delícia. Dá um up, né, no nosso estado de espírito. Porque é gostoso a gente retribuir aquilo que as pessoas fazem pra gente. Então, o que não tá certo é não se alegrar. Então, pessoas invejosas não se alegram com a conquista dos outros. Então, elas não querem que o outro conquiste, tá bom? Quando a gente vê alguém, eu tô falando isso porque eu já atendi pessoas que confundiam, achava que querer o que o outro tem é inveja, e não necessariamente. Eu fiz a seda também, ai que legal, Ju! Então, quando a gente quer algo que o outro tenha, mas com alegria porque o outro tem, isso não é inveja, isso é inspiração. A gente pode e deve se inspirar nas pessoas que estão ao nosso redor, porque isso é muito saudável, é muito bom. Inclusive saber o que a pessoa fez, né? Qual foi o preço que a pessoa pagou, porque muitas vezes a gente tem pessoas que querem as conquistas dos outros, mas não quer pagar o preço, aí fica difícil de conseguir, né? Vê um relacionamento bom, mas não quer fazer aquilo, não quer entender o que precisa fazer para poder ter um relacionamento bom. Acha que as coisas caem do céu, gente, as coisas não caem do céu, nem materiais e nem sentimentais. A gente precisa conquistar, aprender a fazer o negócio para o negócio sair direitinho, certo? E tudo dá trabalho também. Então, falamos de arrogantes, controladoras e invejosas. Todo mundo aí comigo? Tudo de acordo? Vocês concordam com o que eu tô falando? Ou tô esquecendo de alguma coisa? As quartas pessoas, a quarto tipo de pessoas, quarta característica, são pessoas mentirosas. Vocês já conviveram com gente mentirosa? Ai, que bom, Fabiana, você também fica feliz com a conquista dos outros, não é maravilhoso? Meu Deus, eu fico muito feliz, dá vontade de comemorar também aqui. Gente, pessoas mentirosas. Quem aí já conviveu com pessoas mentirosas? É um caos. Você nunca sabe se a bendita da pessoa tá falando a verdade ou não.
Porque mente uma vez, aí você não acredita mais, não é assim? Aí tudo que essa pessoa fala parece que é mentira. Ela abre a boca, você já sente o cheiro de mentira. E às vezes é verdade, mas a gente não consegue mais confiar. Então, pessoas mentirosas, além de ser muito difícil ter por perto, porque a gente não consegue confiar, não consegue acreditar no que elas falam, a gente ainda não consegue confiar e não quer ter por perto. Não é verdade? Quem quer por perto pessoas mentirosas? Além do que é muito perigoso, né? Assim como ela mente coisas pra você, ela pode mentir pra outras pessoas coisas sobre você. E aí? Como é que faz? Você não sabe se você concorda com o que ela tá falando ou discorda. Você não sabe se você ignora, finge que não tá ouvindo. Se não responde. É um negócio complicado. Então, são pessoas que não necessariamente elas vão mudar. E se elas não mudam, o que acontece? Você vai se envolver nas fofocas e nas mentiras dessa pessoa? Ou será que é melhor se manter um pouquinho distante? E se essa pessoa é de dentro da família, como é que faz? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? É horrível demais se manter perto de pessoas mentirosas que inventam coisas, né? Que, infelizmente, gente, depois eu vou falar pra você o que causa todos essas características de uma determinada pessoa. Não é porque ela simplesmente escolheu ser assim, né? Tem um motivo. Pessoas negativas. Quem aí já conviveu com pessoas negativas? Tudo que você fala, ela encontra um jeitinho de dar errado. De que não, isso não vai dar certo. Te desmotiva. Nossa, desacredita nos seus sonhos. Desmama a coisa que traz. Leva, né? Na fofoca é a mentira. Da mesmo jeito que traz, exatamente, leva. Todo mundo que traz, leva, e todo mundo que leva atrás. Bom, eu vou chegar nas fofoqueiras também, que também é junto, porque não necessariamente a fofoca é mentira, né? Às vezes a pessoa inventa, às vezes não, às vezes só fala o que foi, mas é uma fofoca, porque não é da sua vida, por que vai falar? Né? Se não é da vida da própria pessoa, é uma fofoca. Pessoas negativas. Sabe aquelas pessoas que vivem irritado? Que sempre tá ressentido com alguma coisa? Que desconfia de tudo? Vocês já conviveram com pessoa assim? Tenho vontade de esnagar a pessoa negativa, pois é. Gente, pessoas negativas são extremamente tóxicas, porque às vezes você tá tão animada, tá querendo realizar um projeto, tá pensando em fazer algo novo, em inovar, e nossa, tá cheio de ideias. Aí você cai na cilada de falar com uma pessoa negativa, pronto, desmorona, né? Acaba com o seu castelo de areia. Por quê? Você estava precisando naquele momento de uma força, de alguém que pudesse te apoiar no seu projeto, mas não, a pessoa foi e te deu uma chapuletada. O Robson tem uma história que ele fala que quando ele tem um livro, né, escrito, e quando ele falou que ele ia lançar um livro, que ele ia escrever o livro, toda a família dele foi contra, dizendo que pra que isso, que isso não era pra ele, que ele não ia dar conta, que ele não ia conseguir, que isso... Imagina! Pensa, você tá com um puta de um projeto, escrever um livro, e o livro tá ali, ó, tá vendo aquele livro ali, ó, Você Merece Ser Livre, que tá ali no cantinho? Pois é, o livro tá aí, já vendeu mais de 100 mil cópias. Então, se a gente for dar ouvido para pessoas negativas, a gente não vive, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mari, seja bem-vinda, Joana também, sejam muito bem-vindas. Não pega em mim, mas tenho vontade de bater em pessoas assim. Pois é complicado porque se ficar perto de pessoas negativas é ruim, vocês imaginam como é ser uma pessoa dessas? Deve ser muito difícil, não é, gente? Eu fico pensando nisso, sabe? É muito difícil você ser uma pessoa mentirosa, ser uma pessoa negativa, ser uma pessoa controladora ou ser uma pessoa arrogante. Mesmo que sem perceber, mas a pessoa deve sofrer muito. Então não precisa da gente para julgar, a gente só precisa entender. Oi, Cíntia, seja muito bem-vinda! A gente só precisa entender como lidar com essas pessoas para não fazer igual, para não se contaminar com aquela energia da pessoa, aquela energia negativa, né? Exatamente. E para emanar amor, para que essa pessoa consiga enxergar aonde que ela precisa melhorar, aonde que ela precisa mudar. Então, pessoas arrogantes, controladoras, invejosas, mentirosas e negativas. A próxima, pessoas gananciosas. Complicado, não é?
Tá passando um momento delicado, Mari? Tá com muita gente tóxica perto de você? Porque isso é complicado, hein? Cíntia, que saudade de você, minha linda. Bom, então a sexto tipo de pessoas, pessoas gananciosas. Quais são as pessoas gananciosas? Aquelas que querem o que você tem, porque a ambição, ela é positiva. É importante você querer mais da vida. É importante você querer mais da vida, é importante você desejar crescer, você desejar conquistar coisas, tanto materiais, para poder ajudar mais pessoas, né? Quem gosta de ajudar pessoas, quanto mais tem, mais ajuda. Então é importante ter uma ambição. Mas tem um ponto em que passa de ambição a ser ganância, que é aquele ponto em que eu quero tudo a qualquer custo. E isso é muito perigoso. Ter pessoas gananciosas por perto significa que na primeira oportunidade a pessoa te passa a perna e vai levar vantagem em cima de você. São pessoas que não querem saber se vai prejudicar alguém ou não, simplesmente vai fazer para ter vantagem. E isso é muito negativo. É claro que nada no universo fica impune, né, minha gente? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é inevitável. Mas se for possível que não plante com a gente, é melhor. Se a gente pudesse prevenir, se precaver quanto a esse tipo de comportamento, tá bom? Então, pessoas ambiciosas, é bom você ter por perto, ambiciosas, que queiram mais da vida, que estejam sempre estudando, que querem aprender mais, que querem ajudar pessoas, que querem conquistar coisas, é bom. Mas quando isso passa a ser uma ganância, aonde eu quero acima de qualquer coisa, eu quero acima de tudo, e eu faço o que tiver que ser feito, custe o que custar, aí o negócio começa a ficar perigoso. É melhor não estar por perto. Tá bom? Pessoas gananciosas. Pessoas que julgam e criticam. O que vocês acham? O julgamento e a crítica eu já falei em outras lives, que é extremamente negativo, né? Mas eu acredito que seja um assunto que a gente precisaria falar em todas as lives, em todos os vídeos, em todos os posts. Porque o julgamento, gente, ele é uma cadeia. É uma cadeia que nos aprisiona. Aquele que julga fica dentro dessa cadeia sem perceber. Porque tudo que eu julgo no outro, eu vivo na minha vida. E aí eu não consigo fluir, eu não consigo fazer. Quando a gente julga pessoas, vocês sabiam que a maioria das pessoas que não falam em público, por exemplo, elas não falam porque elas julgam as pessoas que falam em público. Elas ficam reparando demais as pessoas que falam, reparando como que a pessoa se comporta, como que a pessoa fica em pé, como que a pessoa... Ai, se falou um errinho de português, Deus o livre, né? Se falou um sotaque, que coisa feia. Se tava com uma roupa que não era coerente, meu Deus do céu. Tudo é motivo de falatório. Então, quando a pessoa fala demais do outro, fala do corpo do outro, fala da roupa do outro, fala do que o outro faz, ela está se prendendo dentro de uma cadeia. E é uma cadeia de pensamentos, uma cadeia invisível. E a única pessoa capaz de abrir a porta dessa cadeia e sair é a própria pessoa. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Por isso que eu falei que é um assunto, o julgamento é uma coisa que a gente devia falar em todos os vídeos, em todas as lives. Porque eu julgo a maneira como meu vizinho educa o filho dele. Será que eu estou educando diferente? Ou será que eu estou sendo pior ainda? Então, quando eu julgo o comportamento do outro, com certeza eu estou projetando naquela pessoa algum defeito meu e que eu não estou querendo olhar para ele. Então, o meu ego cria um muro na minha frente, eu não enxergo o meu, mas eu enxergo do outro. Todo julgamento é uma maneira de projeção. Forte isso, né? Mas todo julgamento é uma maneira de projeção. Então, pessoas que julgam e criticam demais também fazem uma outra coisa que é péssimo. Adora dar opinião na vida dos outros, mesmo quando não são pedidas. Vocês já conviveram com alguém assim? Convivem com alguém assim? Tem alguém na sua família que tem esse tipo de comportamento? Isso é muito difícil, gente. Ficar perto de pessoas que julgam, que criticam e que dão opinião mesmo sem ser solicitados é uma cilada, porque a gente não pode abrir a boca que já sabe que vem bronca dali. E às vezes a pessoa não julga você na sua frente, julga você por trás. Só que você sente, porque tudo é energia, o nosso pensamento é energia, as nossas palavras é energia. E aquela pessoa que está longe
mesmo longe, a gente percebe. Por que que tem pessoas que a gente não consegue se aproximar por muito tempo? A gente não se sente bem perto dessa pessoa, porque os pensamentos que essa pessoa está tendo sobre você ou você sobre ela não estão sendo tão produtivos assim, entendeu? Então, as nossas mentes se comunicam o tempo todo. Os vampiros de energia, exatamente, Nani. Os vampiros de energia são as pessoas tóxicas. Olha só, quanta gente tóxica que pode existir aí pelo mundo, né? Ainda mais nesse momento, precisamos cuidar para não ficar juntando de tudo. Exatamente, Cíntia, porque julgando de tudo. Sim, porque a mídia acaba mostrando muito mais coisa negativa do que positiva, né? Eu não tenho acompanhado o que está acontecendo nos jornais, mas a gente sabe que a manipulação é grande na mídia, na grande mídia. Então, se a gente começar a julgar os políticos, julgar o pessoal da saúde, julgar o pessoal que está na rua, julgar os que querem trabalhar, julgar os que não querem trabalhar, os que querem ficar em casa. Enfim, se a gente entrar nessa energia, a gente vai ficar igual ou pior que eles e vai sugar a nossa energia também. Então, somos nós que precisamos escolher quais os ambientes que nós queremos ficar. Ai, mas e quando essa pessoa tá dentro da nossa casa e não desliga a televisão? E a gente não tem como não ver, né, o que tá acontecendo? Seu Mauro, seja muito bem-vindo. Quando essas pessoas estão dentro da nossa casa, nós precisamos falar com muito amor com essas pessoas, para não entrar na energia, porque se eu julgo as pessoas que estão na minha casa, eu tô sendo melhor do que elas? Tô fazendo a mesma coisa, não é mesmo? Então, eu preciso manter neutra, exatamente. Julgar sem saber de nada é horrível. E, na verdade, todo julgamento de uma certa forma, sem informação. Porque a gente não sabe de tudo que está acontecendo naquela casa, né? Quando a gente olha um relacionamento de alguém e acha que o marido é ruim e a mulher é boa, você tá lá dentro para você saber exatamente de tudo que acontece dentro dessa casa? Então, todo julgamento, a gente não consegue ver todos os lados, porque se a gente vê, a gente não julga. É igual na televisão, só passa o que eles querem mostrar. Então, julgar aquilo que a gente está vendo é muito complicado. É um karma, né? A gente vai acumulando energias, plantando pra gente mesmo colher. Então, precisa pensar nisso antes de fazer. Então, olha só, falamos de arrogantes, controladoras, invejosas, mentirosas, negativas, gananciosas, pessoas que julgam e criticam e adoram dar opinião sem ser pedido. Gente, esse negócio de dar opinião sem ser pedido é muito delicado. Que bom, seu Mauro, fico muito feliz também de ver o senhor, né? Mauro, gente, coloca aí nos comentários de onde vocês são para eu saber. Seu Mauro tá em João Pessoa, é isso? Olha só, tem gente do Brasil todo, que legal. Então, pessoas que julgam muito, criticam muito e dão muita opinião sem ser pedidas, é muito delicado porque são pessoas que com o tempo a gente vai se afastando naturalmente, porque a gente não quer por perto. E a gente precisa tomar cuidado se nós não estamos fazendo isso com outras pessoas, se nós não estamos sendo tóxicos. Olha só, de Porto Alegre a João Pessoa, olha que legal, Tocantins, no meio do país, Maringá, ai Cindy, que legal. Olha só, gente de todo lugar mesmo, que barato. Leila de São Paulo, muito bom. Então, às vezes a gente não é com algumas pessoas, não é tóxico para algumas pessoas, mas é tóxico para outras pessoas. E aí a gente não entende porque que a gente está atraindo, né, pessoas tóxicas na nossa vida, porque na verdade a gente também está sendo. Então precisa analisar com muito amor, com muito carinho os nossos comportamentos e principalmente os nossos pensamentos, porque a gente acaba atraindo aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vibra, né? Também tem a positividade tóxica. Como assim positividade tóxica? Bom, vamos lá, gente. O próximo, tá? Pessoas fofoqueiras. Agora chegou, Nani, no que você tinha comentado. Pessoas fofoqueiras. Gente, aquelas pessoas que vai na sua casa, que vasculha suas coisas e depois sai contando pros outros. Vocês já viram isso? Graças a Deus,
eu não tenho eu não passo por esse tipo de coisa hoje, não mais, né? Já aconteceram situações, mas hoje eu tô bem light com tudo isso, ainda mais com quarentena, que ninguém vem na casa da gente. Mas acontece muito dentro das famílias, de um ir na casa do outro e ficar olhando o que comprou, o que tem, o que deixa de ter, o que acabou, o que quebrou, né? E comenta com outras pessoas. Gente, é muito desagradável isso. Mas é igual a Nani falou, todo mundo que traz também leva, e todo mundo que leva traz. Então toma muito cuidado. Tem uma tia que é assim, tá vendo? Sempre tem, gente, em toda família tem alguma pessoa aí para poder representar cada um dos itens, né? Tomara que seja uma por pessoa, pior se for uma só com todos esses itens, hein? Aí é sorteado mesmo. Então, pessoas que trazem histórias de outras pessoas, que ficam comentando, que ficou sabendo da vida de outra pessoa, que vem no seu portão ou que vem na sua casa e perguntar se você soube, se você ficou sabendo, filho de fulano, filho de Beltrano. Gente, toma muito cuidado com o seu comportamento em relação a isso. Por quê? Vim trazer uma vez, você não pode fazer nada. Mas essa pessoa vir trazer sempre é porque de alguma maneira você está dando atenção demais. E essa pessoa está se sentindo muito confortável em falar mal das outras pessoas para você, concorda? Então nós precisamos analisar, as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Se alguém está vindo para você falar fofoca, de alguma maneira você está colaborando com essa fofoca. Tem um filme, mas eu não sei o nome, e eu gostaria mesmo de saber. Inclusive, se alguém tiver aí e souber do nome, me fala qual que é. Eu sei que eu vi um trechinho uma vez de um filme, onde uma pessoa ia numa igreja se confessar. E ela falava assim pro padre, é um filme bem antigo, tipo esses filmes meio épico assim. E aí ele falava assim pro padre, padre, eu espalhei uma fofoca. Eu contei, aí acho que ele falava lá o que era que tinha feito, mas era uma mentira. Ela não sabia que era mentira, se eu não me engano era isso. Ela não sabia que era mentira, mas a história chegou no ouvido dela e ela passou pra frente. E era uma fofoca, era uma mentira, não era uma fofoca de verdade, era uma fofoca de mentira ainda. E aí o padre falou assim pra ela, tá bom, só que eu quero que você vá lá na sua casa, pega um travesseiro de penas, suba lá onde tem o sino da igreja e rasga esse travesseiro. E aí ele achou estranho ele dar essa... como que fala quando o padre te fala o que você precisa fazer lá? Não, quando... Tipo essa sentença, sabe? Né? Que depois, reza tantos isso, tantos aquilo, né? Antes de ir pra casa. Enfim, foi isso que ele indicou pra ela fazer. Ela foi pra casa, pegou o travesseiro de pena, subiu lá na torre da igreja, rasgou e tava ventando, imagina. Foi pena pra cidade inteira. Foi pena pra tudo que era lado. E aí ela voltou a falar com o padre. Padre, já fiz o que o senhor mandou. Ele falou, pois é, agora volta e junta todas as penas e enche seu travesseiro de volta. E ela falou, mas isso é impossível. Ele falou assim, pois é, a fofoca é a mesma coisa. A partir do momento que sai alguma coisa da sua boca, você tem que ter consciência de que as palavras não têm mais parada. Pode ser que elas cheguem a lugares que você nem imagina. Por isso que a gente precisa medir as nossas palavras, pensar bem. Porque assim como as palavras curam, as palavras também matam. E o que sai da nossa boca é sempre responsabilidade nossa. Então a fofoca, ela é extremamente negativa. Ficar perto de pessoas fofoqueiras é muito perigoso, tanto para nossa saúde mental quanto para nossa saúde física. Silene, seja bem-vinda, Liliane também, sejam muito bem-vindas. Me fala, vocês já conviveram com pessoas fofoqueiras que adoram ficar levando coisas? Às vezes não mente, só que dá uma distorcida em uma frase que você falou e pronto, já azara toda, às vezes, o relacionamento de alguém. Não só o relacionamento amoroso, né? Mas uma amizade pode acabar por causa de uma fofoca. Eu mesmo tive uma experiência há muitos anos atrás, muito negativa em relação por causa de uma fofoca. E é muito chato, porque você nunca sabe mais se você vai conseguir confiar novamente nas pessoas. Não é assim? Quando você passa por uma frustração, uma situação negativa na nossa vida, demora para a ferida fechar. Então, quanto mais a gente puder se precaver das nossas palavras, gente, cuidar para que da nossa boca só saia bênção. Quando começa a sair palavras mal faladas, malditas, isso é muito perigoso, pode prejudicar muitas pessoas. Bom, essa era
Deixa eu ver uma. Arrogante, controladora, invejosa, mentirosa, negativa, gananciosa, pessoas que julgam e criticam, pessoas fofoqueiras. Mais uma, então. Será que ainda tem mais tipos de pessoa tóxica? Você imaginava que tinha tanta toxicidade assim que poderia estar nas pessoas? Me fala, porque eu, quando comecei a pesquisar, falei, caraca, o negócio tá pior do que eu pensei. Pessoas que se fazem de vítima. Ah, meu pai, como é terrível conviver com pessoas dramáticas e que se vitimizam perante tudo e todos na vida. Vocês já conviveram com pessoas assim? Perfeito, Liliane. Se afastar e orar por essas pessoas é a melhor coisa que a gente pode fazer. Muito chato mesmo, é. Por que acontece? As pessoas que se vitimizam, elas sempre têm alguém para jogar a culpa, né? Porque se ela é a vítima, tem que ter algum vilão. Em algum momento, esse vilão vai ter que aparecer. E não demora muito para você também ser o vilão da história. Porque ela precisa tirar dela a culpa, a responsabilidade, que ela pode julgar como culpa. Então, todo mundo pode ter responsabilidade, menos ela é a vítima, coitadinha. E quando a gente fala em vítima, o que a gente imagina? Pelo menos eu, a imagem que vem na minha mente é uma pessoa que está de mãos amarradas e com uma baçã na boca. Né? Eu não posso falar e eu não posso agir. E será que nesse mundo existe alguém nessa situação? Será que tem alguém em alguma situação na vida que está amarrado? Tem gente que se sente amarrado, mas não necessariamente está amarrado. E a única atitude que pode mudar isso é a autorresponsabilidade. Ah, pessoa grudenta, não falei, tem mais essa ainda. Ô, Nani do céu, eu tô achando que tem muito, você ainda me traz mais um. Que legal. Então, pessoas que se fazem de vítima também são pessoas muito delicadas de se ter por perto, porque a vitimização, ela sempre vai sobrar para alguém. Pessoas dramáticas, né? E interessante que quando você vê uma pessoa vítima, né, que se faz de vítima contando uma história, ela comove todo mundo. Todo mundo acha que ela é inocente, todo mundo acha que o outro é o vilão. Só que aí quando você vai um pouquinho mais a fundo nessa história, você percebe que ela não era tão inocente assim, tão vítima assim. E que todo mundo tem a parcela de responsabilidade. É igual um relacionamento, gente. Ninguém briga. Meu pai sempre falou isso, desde criança eu ouço isso. Dois não brigam se um não quer. Então, se existe uma briga, os dois quiseram. De alguma maneira, os dois colaboraram para que isso acontecesse. Então, não existe vítima. Ninguém é vítima de ninguém. Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para aprender algo com aquela situação. Enquanto a pessoa ficar se sentindo como vítima, com dó de si mesmo, ela não vai aprender nada e só vai sofrer. Ela e as pessoas que estão por perto. A culpa é dela, coitado de mim, né, Thiago? É bem assim, que bom, gente. Pessoas que se fazem de vítima é muito delicado, muito complicado. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por essas pessoas que se fazem de vítima é perguntas, para que ela possa entender que a chave da mudança da vida dela está nas mãos dela. E somente ela pode fazer algo diferente. Somente ela pode melhorar a situação que ela está convivendo. Certo? Ana, seja bem-vinda. Chegou no finalzinho, mas depois você assiste, porque olha, tem coisa legal aí pra trás, hein? Por último, aquelas pessoas que te dão obrigações que não são suas e que nem perguntam se você queria. Talvez podemos colocar nessa do grudento, Nani, que também leva mais ou menos a mesma situação. Sabe aquelas pessoas que fazem questão de te fazer se sentir culpado? Que fala que você não liga, que fala... Isso acontece muito dentro das famílias, né? Que fala que você não liga, que você tá vendo que o outro tá precisando e você não faz nada, que na hora que o outro precisou você saiu, mas não necessariamente isso aconteceu. Mas a pessoa faz com que você acredite que a responsabilidade era sua. Isso acontece muito dentro das famílias, entre irmãos, né? Às vezes a mãe vê um irmão e acha que ele é mais incapaz do que o outro, e aí fala, você devia ajudar seu irmão, porque seu irmão tá precisando de você, porque você faz vista grossa e tal. Isso é muito, muito difícil.
Isso é muito, muito difícil, não é? Conviver com esse tipo de situação, porque você chega e se confunde, fala, meu Deus, mas será que eu tinha mesmo a obrigação de cuidar dessa pessoa? De fazer por ele o que nem ele tá fazendo? Porque normalmente é assim, né? As pessoas não querem se ajudar e aí quem tá de fora querem que você ajude, porque acha que você tem alguma condição maior, sei lá, ou intelectual, ou financeira, ou mesmo emocionalmente mais equilibrado e quer que ajude o outro. Mas e se o outro não quer ajuda, o que você vai fazer? Então é muito complicado também lidar com esse tipo de pessoas. Não é difícil, Ju? Já falava, não fiz filho. Pois é, mas nem sempre isso é fácil, não é, Tiago? Porque às vezes, e eu nem falei das mães narcisistas, né? Dos pais narcisistas que querem controlar a vida dos filhos de tudo que é jeito, que não deixam as crianças terem atitude. E essas crianças crescem e continuam sendo filhos dessas mães e desses pais que não permitem que os filhos vivam, que querem eles tudo ali, ó, embaixo dos seus braços, né? Aqui embaixo, cuidando e acalentando, na melhor das intenções possíveis, mas que é muito prejudicial para o desenvolvimento da pessoa, da criança, do adolescente. E aí os adolescentes ficam revoltados, ninguém entende por quê, né? Aí vai ver um pouquinho mais a fundo, foi igual eu falei. Às vezes você vai conversar com uma vítima, com uma pessoa que se faz de vítima, e aí ela conta uma história tão comovente, nossa, você chora. Mas aí, quando você vai ver o lado da outra pessoa, você fala, nossa, parece que não foi a mesma história que eu ouvi. Por isso que eu falo pra vocês, gente, não existe vítima. As pessoas se fazem de vítima para saírem da própria responsabilidade. Mas cada um tá onde tá e tem o que merece, viu? Cuidado com as penas que vocês têm das pessoas e das histórias que vocês escutam, para não julgar de uma maneira errônea e acabar pegando essa energia para vocês. Então, como agir? Laine do céu, identifiquei que tem alguém aqui na minha família, na minha casa, que faz isso, e o que é que eu faço? Eu preciso continuar morando aqui, eu preciso continuar convivendo com essas pessoas, o que é que eu posso fazer para melhorar a convivência? Então, primeira coisa que eu falo para vocês, querem mesmo resolver essa situação? Querem mesmo se afastar das pessoas tóxicas? Então, primeira coisa, presta atenção em quais são os comportamentos das pessoas que mais te abalam. Toda causa tem um efeito, exatamente. Mas presta bastante atenção em quais são os comportamentos das pessoas que mais te abalam. Porque, igual eu falei no começo, às vezes a gente tá numa egrégora, né, de pessoas tóxicas e a gente não percebe que a gente também tá sendo tóxica. Às vezes eu não sou com aquela pessoa que é comigo, mas eu sou com outra pessoa dentro da minha casa. E se eu não observo, passa sem que eu fico me sentindo vítima daquela pessoa. Só que na verdade eu só estou atraindo aquilo que eu sou, porque afinal de contas a lei do universo nos diz que semelhantes se atraem. Então a lei da atração não erra, gente. A gente conhecendo ou não, a lei da atração não erra. A gente atrai para perto da gente pessoas parecidas conosco. Em algum ponto vocês são parecidos. Então é muito importante também a gente analisar o que essas pessoas têm de bom, porque às vezes o que me assemelha a ela são as coisas boas dela. E às vezes, se você colocar na balança, ela tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então, o que custa a gente fazer uma vista grossa para aquela coisa ruim, tentar ajudá-la a sair daquela situação? Por quê? Porque as pessoas que têm esse tipo de características também sofrem. São pessoas que tiveram grandes frustrações na sua vida. Ninguém fica negativo do nada, ninguém fica invejoso do nada, ninguém fica controlador do nada. Eles também vieram de um berço onde tiveram uma educação que fizeram com que eles desenvolvessem esses mecanismos de defesa para eles sobreviverem. Então, quem somos nós para julgar as pessoas, não é mesmo? Se a gente não pode ajudar, então, não, Laine, me incomoda demais, eu não quero ficar perto dessas pessoas, não são meus parentes, então se afasta. Mas quando você começa a mudar aqui dentro, automaticamente o universo vai separando as pessoas que não são semelhantes. Vocês conseguem compreender o que eu tô falando? Ai, Márcia, não fala assim, que foi tão carinhosa as minhas palavras. Vocês conseguem entender? Porque às vezes a gente
tá pensando em uma pessoa longe, que faz com a gente aquilo que a gente faz com os nossos filhos, sem perceber. Às vezes, uma pessoa longe faz comigo aquilo que eu faço com o meu marido e eu não estou percebendo. Então, eu não recebo de volta do meu marido, mas eu recebo de volta de alguém que está lá fora. É que às vezes o plantio está em um terreno e a colheita vem em outro terreno e a gente acha que não foi a gente que plantou, né? Às vezes eu também acho que eu estou em horta errada, mas fazer o quê? Não tem erro, gente. O universo não erra. A justiça desse mundo, né? A justiça, ela é falha, mas a justiça divina não é falha. Ela tá sempre certa. Vão saindo mesmo, ainda bem, exatamente, vão saindo. Mas quando é família? Às vezes, gente, quando é família mesmo, de dentro de casa, que a gente não tem como evitar, né, essas pessoas, a gente precisa olhar com amorosidade, cuidar quais são os pensamentos que você está tendo em relação àquelas pessoas. Porque às vezes você não tem ações igual às pessoas, mas os pensamentos você tem. Você não fala o que você está julgando, mas está pensando. E a gente atrai do universo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Então não adianta a gente querer daqui para fora ser boazinho, se daqui para dentro tá tudo errado. A gente precisa começar pela mudança dos nossos pensamentos. Quando a gente começa a mudar os nossos pensamentos, as coisas vão se mudando. E a família, quando é alguém muito próximo da nossa família, às vezes é importante sim manter uma certa distância. Fica uma convivência muito mais saudável, muito melhor do que esperar uma panela de pressão estourar e você romper de vez o relacionamento com a família. Porque as nossas famílias é onde a gente mais aprende. Lá fora é fácil. Ah, não quero mais falar com fulano, não vou falar. E quando você tem na sua família familiares que brigam entre si e depois você não pode juntar eles, né? Por exemplo, você vai fazer uma reunião na sua casa, você não pode chamar os dois porque eles não vêm, né? Se um vem, o outro não vem. Então são posturas que nós precisamos adaptar se nós queremos mudar na nossa vida. Analisar quais pontos daquela pessoa me incomoda. Anota, faz assim, ó, escreve mesmo. Quando é família, eles vão agindo diferente se a gente muda, com certeza, Cíntia, porque quando eu mudo a minha maneira de ver a vida. Aquilo que me incomodava tanto no outro já não vai mais me incomodar tanto. E aí aquela pessoa nem vai agir comigo daquela maneira que eu não gostava, não é assim? A gente muda e as pessoas mudam com a gente. Então quem precisa de mudança somos nós. É impossível eu ficar esperando que o mundo vai mudar para se adequar aos meus padrões de pensamento. É o contrário. São os meus padrões de pensamento que precisam mudar para eu ter a minha vida renovada, para eu viver aquilo que eu realmente quero viver da vida. Porque ficar reclamando, ficar julgando as pessoas, criticando e apontando o erro de cada um, não vai resolver. Lembra que ninguém fica arrogante, controlador, invejoso, mentiroso, negativo, ganancioso, julga, né, aquela pessoa juíza demais, fofoqueira, não se fazem de vítimas se elas não tivessem passado por grandes frustrações na vida. As frustrações fazem com que as pessoas desenvolvam características negativas e elas acham que estão se protegendo. Gente do céu, falta 5 minutos para acabar nosso vídeo. Então deixa eu acelerar aqui no como agir. Você está aí? Tá todo mundo aí? Dá uns like aí para eu saber que vocês estão aí, porque vocês ficaram quietinhos. Acho que eu tô falando demais. Observa qual a atitude dessa pessoa que te desestrutura. Se é a fofoca, se é a chantagem emocional, se é o controle que elas tentam ter sobre a sua vida. Qual é o tipo de atitude que mais te incomoda? Depois que você observar isso, e eu sugiro que você anote mesmo, escreva, liste, aí você começa a olhar quais são dessas atitudes que você... Eu vou virar um Buda. Quais dessas atitudes que você também tem com outras pessoas? Exatamente, Lili, quem tem que mudar é a gente. Então, quais são dessas atitudes que te desestruturam que você também tem com as outras pessoas? E às vezes você não fala, mas você pensa, e é por isso que aquela pessoa está te incomodando tanto, porque de uma certa maneira nós estamos projetando aquilo que está dentro da gente. Porque assim como existe a projeção positiva, também existe a projeção negativa.
Qualquer dia eu vou falar só da projeção positiva, porque é muito gostoso. Eu adoro falar de coisa positiva, né? Mas se a gente também não fala esse assunto, como é que a gente vai saber como é que a gente pode ser melhor? Não é verdade? Eu espero que esteja valendo a pena, sim, pra gente analisar a nossa vida e saber em que ponto que a gente pode melhorar. Então, identifique quais são as suas ações que realmente possam estar parecidas, semelhante àquelas ações das pessoas que você considera pessoas tóxicas. E com quem você está fazendo aquele comportamento, que às vezes você não faz com uma pessoa, mas faz com outra. Nem sempre a gente recebe de volta da mesma pessoa que a gente deu, né? E aí, para você realmente se afastar dessas, eu não digo nem dessas pessoas, eu digo dessas situações. Porque quando a gente muda, as pessoas mudam com a gente, entende? Não necessariamente elas precisam sair da nossa vida, mas elas vão mudar a maneira de se comportar com você, porque é a sua postura que está falando como a pessoa pode chegar até você ou não. Nós, inconscientemente, perante nossos pensamentos e nossa energia, nós mostramos para as pessoas o que elas podem fazer com a gente. Então, o que eu preciso mudar? E aí você vai começar a olhar quais são os pensamentos que você precisa mudar. Porque tudo começa no pensamento. Não tem outro início. Tudo começa aqui dentro, ó. No nosso pensamento, na maneira que a gente pensa das pessoas e da gente mesmo. Então, quais são os pensamentos que estão te fazendo escravos disso? Quais são os pensamentos que você precisa mudar? Lembra que você ficou a vida inteira pensando de uma maneira. Não é do dia para a noite que tudo vai mudar. Você vai começar a pensar hoje diferente e amanhã todo mundo vai mudar com você. Não, não é assim. A gente vai mudando gradativamente. Minha energia está maluca, mas eu vou ficar de olho. Pois é, na quarentena tá todo mundo meio azuretado, né? Mas eu acho que é um excelente momento da gente interiorizar e olhar para dentro mesmo, para ver o que nós estamos fazendo que nós podemos mudar para sair dessa quarentena renovados. Então lembra que a mudança não é do dia para a noite. A gente vai precisar plantar, aguar a sementinha, cuidar dessa plantinha para ela crescer e gerar novos frutos. E não demora muito, você começa a ver as mudanças assim, ó, na frente dos teus olhos. Não precisa nem ficar intuindo, não. Você vai enxergar mesmo. Ora pela felicidade das pessoas. Então, depois que você analisar e perceber os comportamentos que você está tendo parecido com essa pessoa, por que não? Pode sim, peça que Deus abençoe cada uma dessas pessoas. A partir do momento que você mudar o seu pensamento em relação a essas pessoas, você já está emanando para ela uma positividade que ela não sentia de você. E aí, se você puder fazer uma oração para essas pessoas, é magnífico, né? É maravilhoso. E pra gente também, né, gente? Pra gente ter força, que Deus nos ajude, porque não é brinquedo não. Tem vários vídeos no meu canal falando sobre isso. Então, se vocês não conhecem meu canal do YouTube, eu sugiro que vocês entrem e vejam, tanto aqui no IGTV quanto lá no YouTube. Tem muito canal, tem muito vídeo interessante que ajuda a gente a enxergar isso, gente, porque isso não é tão fácil quanto parece. Muitas vezes, falando, teoricamente é muito simples, mas na prática o negócio é complicado. Por quê? Porque a gente vem a vida inteira pensando de uma maneira. Não é do dia pra noite que a gente vai conseguir pensar diferente. Rosa chegou no finalzinho, mas seja bem-vinda. Depois disso, olha para essas pessoas com amor. Fale, imponha os seus limites. Quando a pessoa não se toca que você está querendo mudar e continua trazendo fofoca para você, continua trazendo mentira, coloque os seus limites com amor. Fala, olha, fulano, eu tô entendendo. Às vezes a pessoa é muito controladora. Fala, olha, eu tô percebendo que você só quer me ajudar, mas nesse momento eu não quero a sua ajuda. Pode ficar tranquila que quando eu tiver dúvida e quando eu precisar, eu vou te pedir. Mas por enquanto, por favor, não faça o que eu não tô pedindo. Sabe? Esse tipo de atitude, você vai falar mesmo, porque tem gente que é difícil de entender que você tá mudando, que você não quer mais, e ela vai continuar te atormentando. Mas é preciso colocar um limite para sua saúde mental, para sua saúde física também. Quando é na família, gente, a família é a base de tudo. Então é importante que nós mantenhamos uma energia positiva e agradável com a nossa família. Mas a gente não é obrigada a escutar tudo quanto é asneira que vem falar pra gente. Então, respeite com amor, com carinho, mas não fica mandando energia negativa para essas pessoas. Simplesmente
Peça que Deus abençoe cada uma delas, que dê sabedoria e segue a sua vida. Você não precisa ouvir tudo que te falam e nem atender a tudo que te falam, tá bom? Ho'oponopono é uma super dica também. Faz Ho'oponopono para essas pessoas que ajuda demais, mas essa vai ter que ficar para outra live. Gente, 30 segundos, valeu a pena vocês ficarem aqui comigo? Tô muito feliz com esse assunto que a gente trouxe, porque é delicado, mas a gente vê que tem solução e que a gente pode ser mais feliz na nossa vida, não é mesmo? Muito obrigada. Deus abençoe a vida de todos vocês, que de hoje em diante vocês comecem a olhar para essas pessoas com mais amor, com mais carinho e que consigam enxergar também o que é do outro e o que é projeção nossa, certo? Um beijo, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo e vamos compartilhar esse vídeo.